Olá, turminha! Bom dia! Voltamos, né? Começando a nossa aula, dê um like para a saúde. Sextou, turminha, sextou de qualidade. Quem já está aqui comigo conectado no chat ou no YouTube, coloca a nossa hashtag do sextou, que hoje sextou, que hoje é a última sexta-feira de setembro. Setembro agora só no próximo ano, tá bom? Chega junto aí comigo. Começa a movimentar o nosso chat. Coloca aí, ó, a nossa hashtag sextou, turminha. O que vocês estão esperando aí do nosso sextou, hein? Cadê vocês aí do chat? Galerinha aí no IPTV. Turma de Queimada Nova, galerinha de Eliseu Martins. Movimenta aí o chat, bora. Turminha aí no IPTV. Galerinha aí no chat do YouTube, a gente estava falando de nutrição, né, turma? Nutrição e saúde. E eu falei para vocês aí sobre a importância da nutrição, a importância da gente ter a consciência do que estamos comendo, a quantidade dos alimentos que nós nos alimentamos. E aí nós vamos dar continuidade à nossa aula, tá certo, turma? Vamos falar inicialmente sobre os nutrientes. Já que nós estamos falando de nutrição, é importante que a gente também saiba os nutrientes que estamos usando, né? Comprando, fazendo uso. Eu não tinha muito costume de fazer o uso de leitura das embalagens. Eu não tinha muito costume de fazer essa leitura das embalagens. Mas nos últimos 10 anos, né, 15 anos, nós começamos a tomar consciência da importância da leitura dos nutrientes presentes naquela embalagem. Então hoje, se você compra uma maionese, um biscoito, se você compra um chocolate, vai estar presente o que compõe quais os nutrientes que compõem aquele produto, certo? E as quantidades, né, que possui naquela porção, tá? Então, uma porção vai ter quanto de calorias, vai ter quanto de glicose, vai ter quanto de, né, de açúcar, vai colocar lá cada porção. Os nutrientes, turma, são todas as substâncias químicas que fazem parte dos alimentos e que são absorvidas pelo organismo, sendo indispensáveis para o seu funcionamento. Então, tudo aquilo que tiver no alimento que vai ser consumido, vão ter nutrientes que serão absorvidos e que alguns, né, são indispensáveis para esse funcionamento. A gente pode ressaltar, até pouco tempo, eu tinha uma resistência a usar a casca, né, dos alimentos. Não, mas a casca, né? Não, ninguém come a casca da cenoura, ninguém come a casca da abóbora. Não, a maçã tem que descascar. Conversa, menina. Hoje em dia, lavou, cozinhou, tá no ponto de uso, né? E eu gosto muito, deixa eu ver, meu Deus, deixa eu lembrar onde foi que eu fui. Essa semana, né, que eu tive hospitalizada com meu filho, né? O meu pequeno estava doente, e aí a gente foi pro hospital. E lá, na alimentação, na cozinha do hospital, as nutricionistas, elas têm esse papel fundamental de utilizar o máximo possível daquele alimento. Então, a cenoura, é feito o uso da cenoura de forma integral, né? Da casca a tudo. Da batata, elas fazem o uso completo, né? Da abóbora. Que mais, meu Deus? Achei super interessante elas fazendo. Tudo é usado, né? Para tudo elas fazem a utilização para desperdiçar o
a menos porção possível, a menor quantidade, né? As sementes, né, também são utilizadas na alimentação. Então, que seriam retiradas ou desperdiçadas, também são consumidas. Então, podemos dizer que os nutrientes são os produtos dos alimentos depois de degradados. Assim, os alimentos são digeridos para que os nutrientes sejam absorvidos, que é o processo pelo qual os nutrientes chegam ao intestino. E daí passam para o sangue, agindo sobre o organismo, tá? Então, o que é que tem nutrido o seu corpo? O que é que está nutrindo o seu corpo? Turma, quem aí gosta, né, de fazer o uso de frutas? Frutas normalmente têm bons nutrientes, né? São fibras, né? São açúcares bons, dependendo de como você também os consome e a quantidade que é consumido, tá bom? Então, é muito interessante que a gente tenha essa noção. Aqui eu coloquei para vocês os 10 mandamentos da alimentação saudável. E aí eu vou falando os mandamentos e vocês vão pontuando, tá certo? Vão colocando aí ponto. O que é que vocês fazem, o que é que vocês não fazem para manter a alimentação saudável. Combinado? Pode ser? Para ajudar as pessoas a terem uma dieta equilibrada, o Ministério da Saúde criou os 10 mandamentos da alimentação saudável, que são atitudes que devemos tentar seguir no nosso dia a dia, tá bom? Então, vocês vão anotando aí, eu vou anotando daqui também. O que eu for pontuando de bom, que eu não faço, né? Tem que ser sincero, para poder valer, para poder a gente contabilizar aí os nossos pontos de alimentação saudável. Deixa eu botar aqui. Número 1, turma, comer frutas e verduras. Por serem alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras. Eu como bastante frutas e verduras, né? Lá em casa a gente tem a mania de fazer um bifezinho ao molho ou um frango ao molho, que eu coloco bastante verdura e eu gosto mais do molho com as verduras do que da própria proteína, né? Então isso é muito bom, se alimentar com alimentos nutritivos, tá? E além de comer frutas. Frutas, turma, no nosso dia a dia tem que ser pelo menos 2 a 3 porções de fruta, tá bom? Hoje eu ainda não comi nem uma porção de fruta. Tá errado. Hoje a única fruta que eu comi foi milho. Mas não vale, né? Flocão de milho? Não vale não, né, Flávio? Milho não é fruta. E milho não é fruta, né? Aí desse jeito força a amizade. A única coisa que bateu no meu estômago hoje foi café com leite e cuscuz. Tá aqui me segurando até agora. Daqui a pouco, quando eu chegar em casa, né, eu vou atacar laranja, eu vou atacar a maçã, eu vou atacar a banana, né, o que tiver na geladeira. Para cada 2 colheres de arroz, comer 1 colher de feijão, tá? É engraçado quando a gente fala 2 colheres de arroz, mas são 2 colheres daquela que você se alimenta. Não é aquela colher, a concha não, né? Que a mamãe faz a comida. Tem aquela colher bem grande, não é dela não, é da colher normal. Esses 2 alimentos se complementam, principalmente no que diz respeito às proteínas. Sim, existe proteína no feijão, tá bom? A proteína que falta em um, tem no outro e vice-versa. O hábito bem brasileiro de comer o arroz com feijão tem sido bastante recomendado. E aí, turma, vocês comem feijão com arroz? 1, 2, feijão com arroz, né? Que isso, Flávio? Conversa. Então, turma, para cada 2 colheres de arroz, comer 1 de feijão. E aí? Lá em casa,
arroz com feijão ou baião de dois. Aqui, acolá, é feito um arroz sem o feijão, mas normalmente sempre tem o feijão e o arroz, né, para misturar, para fazer ali o prato bem brasileiro, bem típico, né, da gente. O arroz com feijão é bom demais. Arroz com feijão e pachá. Sabe o que é o pachá, Flavilto? É sério que tu não sabe o que é pachá com frutos do mar? Pachá. O ovo frito. O ovo cozido. É o pachá. Pachá com frutos do mar. E os frutos do mar? Sardinhazinha, né? De leves. Come muito? Tá vendo? Comida típica. Olha, eu também, Flavilto, eu amo arroz com sardinha, acredita? Eu acho que na outra vida eu só podia ser uma piaba para gostar tanto de sardinha. Evitar gorduras e frituras, turma. Como é que é vocês aí? Evitam gorduras e frituras? Comer em excesso alimentos ricos em gordura pode provocar o aparecimento de doenças como a obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão e até mesmo diabetes, né? Porque são doenças relacionadas aos maus hábitos alimentares. E em condições de má alimentação, logo nós também teremos as doenças prevalentes desses maus hábitos aparecendo, né? Surgindo na nossa saúde, tá? Então, evitar gorduras e frituras. Lembrar, turma, que sempre que possível, há a opção de escolher assado ou cozido. E os cozidos, normalmente, não necessariamente precisam de adição de gordura, tá bom? Então, evitar gorduras e frituras. Eu quero aí que vocês anotem, quero que vocês pontuem a vida de vocês aqui nessa alimentação saudável. Eu posso botar de boinha, tranquila, ó. 1, 2 e 3. Como frutas e verduras. Evito gorduras e frituras. E para cada 2 colheres de arroz eu coloco 1 de feijão. E aí, turma? Vocês vão anotar, vocês vão copiar, coloca aí no chat de vocês, coloquem aí no caderno de vocês. Compartilhem aqui também comigo. E eu volto já já, tá bom? Enquanto vocês copiam aí, fazem um print e compartilham comigo, eu volto. Flá, vamos deixar só 3 minutinhos?
Bem, turma. Muito bem. Simbora, né? Continuando aqui os nossos 10 mandamentos da alimentação saudável. Colocamos usar uma lata de óleo para cada 2 pessoas de casa por mês. Então, turma, vejam só. Vocês não são da época da lata de óleo, né? Vocês são já do tempo do que mesmo, Flávio? Da garrafa, né? Que é uma garrafinha assim de óleo, né? Agora a gente usa. E na nossa época, né, Flávio? Era uma lata de óleo. Uma lata que também tinha 1 litro. Da mesma forma. Então, a cada 2 pessoas da sua casa, você pode usar aí, no máximo, uma lata de óleo por mês. Ou seja, lá em casa somos 3, 2 adultos e uma criança. Tá mais do que suficiente usar uma lata, né, ou 1 litro de óleo por mês para essa casa, tá? E o que eu faço para controlar? Compro só 1 litro de óleo. Todo dia, todo mês, eu lembro que eu tinha um óleo que já está acabando e que já compro outro, né? Nada de comprar mais do que um óleo, até porque a gente tem que diminuir a quantidade de frituras. Essa medida serve para a pessoa ter uma ideia da quantidade de óleo que deve ser usada no preparo dos alimentos. O importante é não correr o risco de usar óleo demais. O importante, turma, é que vocês possam usar o óleo para untar, né, para dar ali uma queimadinha no alho, se for o caso, né, para usar uma quantidade bem mesmo pouco, tá? Para poder não encharcar essa comida de óleo. E realizar 3 refeições principais e um lanche por dia. Isso evita longos períodos em jejum. O melhor é comer mais vezes por dia, mas em menores quantidades, e aumentar a frequência e diminuir o volume. Por quê? Quando você passa muito tempo sem comer, a tendência é você soltar a capivara raivosa que está dentro da sua barriga. E aí o que você faz? Você come demais, você come demais. E fazendo essa alimentação mais programada, né, digamos assim, mais parcelada, a gente consegue diminuir o volume e aumentando a frequência, né? Você come um pouquinho no almoço, come menos na janta, toma um café legal e consegue fazer um lanchinho, né, numa hora correta, para que você não coma exageradamente. E isso acaba fazendo com que você não sinta tanta fome. E acontece também o mesmo com quem não tem hora certa para comer. Então, se você é daquelas pessoas que almoçam um dia às 11 horas, depois almoça 1 hora da tarde, depois almoça 3 horas da tarde, outro dia não almoça porque tomou o café na hora do almoço. Então, essa inconstância das refeições acaba atrapalhando o seu metabolismo, a sua digestão, a sua absorção dos nutrientes, e isso acaba prejudicando a sua qualidade de vida, né? A sua absorção dos nutrientes, tá bom? Então, eu posso colocar aqui para mim também, né? Ponto. E essa aqui das refeições, para mim, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Vocês já viram aí, né? Esse lanche, turma, tem que ser saudável. Esse lanche não pode ser qualquer coisa não, tá bom? Não pode ser um lanche de petisco. Não pode ser um lanche de salgadinhos. Não pode ser um lanche de batatinhas, tá bom? Tem que ser um lanche considerado saudável, tá certo? Então, eu acho que eu não vou pontuar agora. Eu só vou botar o 4. O 5, eu tomo 0.
Certo, turma? Beleza? Vou deixar aí 2 minutinhos na tela enquanto vocês copiam, fazem o print, coloquem aí no chat para a gente acompanhar aí esse desafio da nutrição e já estou de volta. Beleza, turminha. Avançando aí o nosso conteúdo, certo? Nós vamos dar sequência, pegando aí um pouquinho das 10, né? Dos 10 mandamentos aí para a gente se alimentar bem. Comer com calma e não comer na frente da TV. Quem é que aí em casa ainda come na frente da TV? Tem muita gente, viu, turma? Tem muitas pessoas que em casa ligam a TV para poder fazer suas refeições. Isso não é bom. Isso não é sadio. Até porque você come prestando atenção à TV e não ao alimento que você está consumindo. Quando a pessoa come com pressa, além de não saborear o alimento, demora mais tempo para ficar satisfeita e por isso come mais, né? Você come ali tão à toa, tão sem foco, né, no alimento, que você acaba não conseguindo ter a consciência daquele alimento que está sendo ingerido. É como se ela não desse tempo suficiente para o organismo perceber a quantidade de alimento que está sendo ingerido. Comer e assistir a televisão ao mesmo tempo faz com que a pessoa se distraia e não controle a quantidade de alimentos que está consumindo. Além disso, tem as propagandas de produtos alimentícios que despertam ainda mais o apetite e, por consequência, a gula. Você está aqui comendo tranquilamente e aparece a propaganda de um restaurante ou de um produto, né? E isso, teoricamente, despertaria na sua cabeça, né? Uma vontade ainda maior de se alimentar. Evite doces e alimentos calóricos. É importante observar não só a quantidade, mas também a qualidade dos alimentos. Por isso, muitos deles são pobres em nutrientes e ricos em calorias. Em geral, os doces e alimentos gordurosos, né,
E comer exageradamente esses alimentos facilita o surgimento de doenças como obesidade, diabetes, doenças do coração, entre outras. Em um curso de oncologia pediátrica que eu fui participar, a professora, mestre, né, nos informou, né, deu lá uma informação sobre os testes, sobre as evidências científicas que estavam sendo mais levantadas, que açúcar é altamente cancerígeno, que açúcar é veneno, né? Então, quem puder evitar o máximo possível de doces, evitar o máximo de alimentos calóricos. Eu tinha uma afinidade, né? Como é que eu posso dizer? Eu tinha uma queda alta por cobertura de bolo. Ô, Flavio, tu não queria não. Mas toda vez que eu ia para uma festa de aniversário, eu não comia o bolo, eu comia a cobertura. Meu pai do céu, não sei o que tinha na minha cabeça 10 anos atrás. E aí eu descobri que aquela cobertura que eu tanto gostava, que eu tanto comia derretendo ali na boca, né, achando maravilhoso, é açúcar e gordura. Desde esse dia, na hora que eu vejo uma cobertura, me dá uma trava. Eu me lembro, né, da gordura e do açúcar que fazem tão mal. Se você quiser viver bem, se você quiser viver com qualidade, se você quer evitar essas doenças, né, no nosso dia a dia, né, se você quiser envelhecer de forma saudável, é evitar, tá bom? É evitar. Não quer dizer que você não possa comer, mas é evitar. Terminou o almoço, eu quero comer um doce, uma sobremesa, né? Guarda essa vontade para comer num dia especial, não come todo dia não, né? Você vai ver o quanto que você melhora, o quanto que você não engorda, que você não acumula essas doenças e agravos relacionados a doces e gorduras, tá bom? Beleza, turma? Já estamos aí no 6 e no 7, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Eu vou pontuar. Lá em casa, a minha mesa de estar, ela fica em frente à TV. Mas na hora do almoço, é tudo desligado. E sem falar que a gente vai evitando, né, os doces e alimentos calóricos. Tá bom? Flavio, tu vai botar aí 2 minutinhos na tela para vocês anotarem, compartilharem comigo se vocês comem. Assim ou não, eu acho que a maioria das casas tem uma TV na frente tem uma TV na frente da mesa de jantar, né, turma? Vamos lá, anotem aí, daqui a 2 minutinhos eu tô de volta.
Muito bem, turma. Continuando aí, tá bom? Nosso material, a gente vai falar de 2 pontos. Comer de tudo, mas caprichar nas verduras, legumes, frutas e cereais, certo? Lembrar que não é preciso cortar nenhum alimento. Não é preciso que a gente deixe de usar ou fazer o consumo daquele alimento ou daquele cereal ou daquela fruta. Mas é você prestar atenção nas quantidades e dar preferência aos alimentos ricos em nutrientes ao invés de calorias, tá? Então, quais são os alimentos que são mais ricos em nutrientes disponíveis? Esse ou esse, né? Importante ainda é não esquecer dos sagrados 8 copos de água por dia, tá? Beber água é muito importante. E aí, turma, nesse período de BR-Robró, é melhor que a gente possa beber mais água, é o melhor que a gente pode fazer aproveitar para se hidratar mais do que você ficar controlando a quantidade de água que você vai consumir. Então, não leve ao pé da letra. É o mínimo de 8 copos de água por dia, é o mínimo, tá bom? Mas você fique à vontade para beber o tanto que quiser. A atividade física, duração e frequência. O ideal é fazer um pouco de atividade física todos os dias. Você não precisa ficar várias horas se exercitando e suando sem parar. Ou seja, pegar um dia da semana e fazer o seu déficit calórico todo naquele dia. Não vai adiantar. E também, turma, pegar pesado é para os atletas que estão ali trabalhando condicionamento para conseguir ter uma boa resposta na competição. Cada um deve procurar uma atividade que lhe agrade, convidar um amigo para se sentir incentivado e buscar a orientação de um professor de educação física. O que não pode é ficar parado, tá bom? Então, turma, fazer atividade física, escolher um tempo todos os dias para fazer essa atividade e ter ela na sua rotina é muito importante, tá bom? Vou aí botar mais 2 pontos, porque, como eu já disse para vocês, né? Eu gosto de comer de tudo e eu pratico minha atividade, né? Todos os dias alguma atividade é feita e o importante é se movimentar, né? Não ficar parado, fazer todo dia algum tipo de atividade. Beleza, turma? Bom dia! Xuxa, bom dia, Xuxa. É isso mesmo, Brasil? Flá, só temos mais 2 minutinhos aí para colocar hoje e já já eu volto para a gente vir com o 10º mandamento, tá bom?
Passa o slide. Passa. Muito bem, turma. Agora a gente vai falar sobre a educação alimentar, tá bom? Muitas pessoas conhecem o significado de uma alimentação equilibrada, mas mesmo assim continuam se alimentando de maneira incorreta. E isso porque não adianta apenas saber, é preciso reeducar-se nutricionalmente. E isso é provocar o incômodo realmente, né? Muitas vezes você gosta tanto de um alimento, gosta tanto daquele alimento, gosta tanto de comer daquele jeito, mas você não está fazendo o certo ou não está lhe fazendo bem, né? Então é preciso trocar os maus hábitos alimentares por bons hábitos. Tratar-se de adotar um novo estilo de vida, de ampliar conceitos, de mudar costumes, o que não é nada fácil, ainda que possível, a melhor maneira é apostar na educação alimentar. Esse aprendizado pode e deve ocorrer em qualquer lugar. Mas a escola é um espaço privilegiado para o estudo da alimentação e da nutrição como ciência, arte, técnica e história. A escola deve atuar como um laboratório em permanente atividade de busca sobre o homem e as suas condições de vida. Afinal, é na escola que se revelam as dificuldades que existem fora dela e é na escola que essas dificuldades podem ser solucionadas através da pedagogia, né? Turma, eu tenho uma amiga educadora física que passou num concurso e foi morar em São Francisco, no Maranhão. E lá em São Francisco ela não tinha família e nem tinha tempo de cozinhar. E como ela e o marido trabalhavam juntos, começaram a comprar quentinha. Não, vamos comprar a quentinha aqui da dona fulana, né? E aí a dona caprichava na gordura. Essa minha amiga, ela disse que quando tiravam os alimentos de dentro da quentinha para o prato, o fundo da quentinha estava cheio de gordura. Tanta gordura que ela já sabia que ali não ia dar bem, né? Então, o que aconteceu? As doenças cardiovasculares começaram a aparecer, a obesidade começou a aparecer, né? A predisposição a diabetes começou e tudo isso bem jovens, bem crianças, né? Ainda bem ali maturando o organismo, né? Na flor da idade, nos 26 anos de idade, 29 anos, tudo isso já estava acontecendo. E o que ela percebeu? A má alimentação. Ela é educadora física, já sabia que aquilo ali não ia dar bom, mas não tinha o que fazer, não tinha como fazer uma modificação. Como assim? Não, podia sim, ela podia fazer uma coisa assim. Ela precisava acordar mais cedo, preparar a alimentação dela, fazer a própria quentinha dela e assim ela poderia se alimentar melhor e alimentar o marido, né? E assim eles fizeram. Ela começou a comprar os seus alimentos, a lavar, deixar já pré-cozido e assim ela foi tendo melhores condições de saúde para poder se alimentar ao longo do dia, certo, turma? E assim a gente pode fazer também, mudar costumes, ampliar nossos conceitos, né? Fazer nossos alimentos cozidos, cozinhar antes, né? E assim a gente se preparar melhor. Travou a tela do monitor, Flavilto? Pode passar o slide aí para mim.
A alimentação está situada em um contexto de vida histórico e cultural do homem. A participação ativa do indivíduo e da comunidade em aspectos relacionados à alimentação e à saúde, aliado à garantia por parte do governo da alimentação como um direito humano e a segurança alimentar e nutricional para o desenvolvimento, para os desenvolvimentos físicos, mentais e sociais, são os passos fundamentais para o alcance do real sentido de igualdade. E aí, turma, essa é a alimentação mais equilibrada, o mais possível de conseguir a qualidade de vida e a boa alimentação. Porque o que nós temos no contexto histórico do homem é que ele precisava se alimentar muito para se alimentar bem, né? Desde a infância, quando a criança está chorando, o bebezinho, que ele ainda não fala, ele só chora para pedir para se alimentar, a mãe vai lá e faz aquele mingau, dentro da mamadeira e dá para a criança. Vai lá, neném, toma esse mingau aqui. Aí o nenenzinho faz o quê? Toma aquela lapa de mamadeira de mingau todinha. Será que realmente era necessário a criança tomar aquela mamadeira toda de mingau? Existem crianças, de acordo com a idade, com a faixa etária, tem ml, suficientes que vão suprir a necessidade daquela criança. Então, não é qualquer mamadeira de mingau, não é qualquer mamadeira de leite. Aquela prática, de fazer com que a criança tome mais leite do que ela realmente precisa, vai promover um aumento no volume da criança. Vai aumentar a glicose, a glicemia, vai deixar essa criança obesa, Então, tudo isso vai ser por conta dessa má alimentação. Se na infância acontecia assim, na fase mais jovem, adulta, vai ser difícil contornar. Essa criança vai precisar de consciência para poder se alimentar melhor. E aí, turma, é importante que a gente comece desde cedo a controlar a alimentação dessa criança. Às vezes a criança diz, tô com fome, terminou de almoçar, tô com fome. Terminou de tomar café, tô com fome. Terminou de jantar, tô com fome. Mas não acabou de comer? Comeu a quantidade correta? Tomou a proporção correta? Então não é fome, Engana, dá água, coloca essa criança para fazer alguma coisa, ou você mesmo, E na hora certa, 3 horas depois, você já pode estar ali fazendo seu lanchinho, comendo sua fruta ou fazendo sua outra alimentação. É importante também lembrar da dieta colorida. Como garantir uma alimentação rica em diversos nutrientes, especialmente em vitaminas e minerais? Lembrar, turma, que a dieta colorida, ela é muito importante. Comer frutas, verduras de cores diferentes, Só para exemplificar, as frutas e verduras amarelas e laranjas são fontes de vitamina A. Então, turma, quando você está comendo sua maçã, ou sua tangerina, sua laranja, Você está consumindo ali vitamina A. Cenoura, tá bom? Caju. Outros vegetais verdes escuros são fontes de ferro. Então, turma, quando você se alimenta de folhas, de legumes, de vegetais, legumes, verduras, verde escuro, você está se alimentando de ferro. É importante ainda consumir frutas e verduras da estação. Então, se você for procurar frutas que não sejam da estação, logicamente elas estarão mais caras,
e comer as frutas da estação que estão mais disponíveis, elas vão estar com valor mais acessível. Além de serem mais baratas, são mais nutritivas da época da safra, né? Elas não têm agrotóxicos, elas não têm influenciadores de crescimento, tá bom? Então são mais saudáveis. Outro dia, eu fui atrás de comprar uma manga. Eu tava com muita vontade de comer manga. E aí, Flavilto, eu peguei a manga lá no supermercado PA. E aí, eu não tive coragem de comprar a manga. Eu tava com vontade de comer manga, mas eu não comprei. Porque uma manga custando quase R$10. Eu disse, não. Lá em casa, eu faço é ganhar a manga. No quintal da mamãe faz lama de manga praticamente. Não faz lama porque ela sai doando para todo mundo, né? Na época de manga lá, ela colhe e todo mundo come manga da casa da mamãe. Mas eu não tive coragem, então deixa para comer a manga depois. Agora, né, época de manga. Pé de manga lá da casa da mamãe tá bem floridinho, né? Bem cheio de mangas. E já vou matar esse desejo de comer manga até dizer chega. Eita, turma, assim nós vamos finalizando a nossa aula, tá bom? Nesse sextou, né, bem animado, o último sextou do mês de setembro. Já nós voltamos ativa no mês de outubro. E eu espero que vocês tenham aprendido muito na nossa aula de hoje, falando sobre nutrição e saúde. É muito importante que a gente fale sempre de nutrição e saúde, até porque nós precisamos ter consciência do que nós estamos nos alimentando, tá bom, turma? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta relacionada a esse tema, quiserem minha ajuda, estou aí à disposição. Vocês podem perguntar, interagir na nossa aula a qualquer momento. E vou deixar aí um forte abraço para que vocês também se sintam acolhidos e à vontade de falar aí na nossa aula, tá bom, turminha? Fiquem com Deus, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.